Então, muito bom dia a todas. Em nome da TISucesso, agradeço a vossa disponibilidade e a amabilidade de terem aceito o nosso convite para deixar aqui o vosso testemunho enquanto portuguesas pelo mundo. É uma honra para nós contar com a vossa presença. A TISucesso é uma associação sem fins lucrativos, ainda muito recente, foi constituída em plena pandemia, em junho de 2020, e é uma associação constituída apenas por mulheres e que visa fomentar, portanto, implementar no terreno, através de diversas ações, e fomentar o empreendedorismo feminino. Portanto, a nossa intenção é capacitar mulheres de grupos especialmente vulneráveis, para que, apoiando as mulheres a criar negócios, a desenvolver negócios, entendemos que essa é uma forma de desenvolvimento sustentável, porque ao apoiarmos as mulheres, estamos a apoiar também as suas famílias. O que nós pretendíamos hoje, aqui com o vosso testemunho do que tem sido o vosso percurso de vida, e porque todas estão em sítios diferentes e com carreiras e percursos muito diferenciados, eu ia pedir, por começar, para que cada uma de vocês se apresentasse, não é? Portanto, dizendo quem é, onde é que está, há quanto tempo saíram de Portugal e o que é que estão a fazer profissionalmente. Podemos começar pela Marisa. Ora, é um prazer estar aqui, muito obrigado à TISucesso, claro, e Carla, particularmente a ti. O meu nome é Marisa Monteiro Borsboom, é assim que me encontram nas redes sociais também. Eu estou na Holanda e estou na Holanda formalmente e definitivamente como residente desde o final de 2011. Desde que cá cheguei já fiz bastantes coisas, mas neste momento tenho uma trilogia que é o meu centro legal, a Humanity of Things e a Câmara de Comércio Holanda-Portugal. Muito bem, agora iria pedir à Gilda. Muito obrigada, Carla. Bem, antes de mais, e se me permites, saudações de Praga, República Checa. Eu gostaria primeiramente de saudar as presentes neste painel e de saudar de forma particular a Associação TISucesso, na pessoa da Carla, pelo programa organizado por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Todos temos perfeita consciência de que, apesar de a participação feminina ganhar cada vez mais espaço na sociedade de forma geral, a desigualdade de género continua a estar muito presente no nosso mundo moderno e, neste sentido, saúdo também a Associação TISucesso por ter como um dos pilares de ação precisamente a promoção de uma sociedade mais justa, mais solidária, igualitária e inclusiva. Fico muito grata e lisonjeada pelo convite que me foi endereçado para estar presente neste painel. E depois de tudo isto, o meu nome é Gilda Machado, sou leitora do Camões Instituto da Cooperação e da Língua na Universidade Carolina de Praga. Exerço funções aqui desde setembro de 2019, mas saí de Portugal em 2012, também ao serviço do Camões, numa paragem diferente. Em 2012 rumei a Goa, à Índia, onde estive quase 7 anos e meio. Uma vez mais, Carla, muito obrigada pelo convite. De nada. Elizabeth? A Elizabeth, penso, tu já irás dizer, mas eu penso que tu não nasceste em Portugal, ou nasceste? Exatamente. Olá, meninas. Obrigada, Carla, por teres pensado em mim e por fazer parte do TISucesso Associação. Agradeço mesmo, sou grata. Sim, efetivamente, eu nasci no Luxemburgo, onde resido desde sempre. E sim, sou contabilista. E há coisa de 1 ano também abri a minha empresa, tenho um armazém de desporto, onde instaurei agora aqui no Luxemburgo,
tento fazer o melhor. E, é novo para mim também. Portanto, és uma empresária em tempos de Covid. Sim, foi mesmo em cheio, como tu, abria em plena pandemia, abri uma semana e meia, depois tivemos também confinamento, portanto foi mesmo assim, no timing perfeito. Eu considero que isso é uma vantagem, não é uma desvantagem, mas mais à frente poderemos falar um bocadinho, porque acredito vivamente que quem consegue arriscar em tempos especialmente conturbados são pessoas aventureiras e audazes, portanto têm que ser recompensadas por isso. Iria perguntar à Marisa e à Gilda o que é que vos levou a sair de Portugal, portanto, qual foi a vossa motivação, porquê é que saíram? E no caso da Elizabeth, a pergunta seria um bocadinho diferente e é porque é que nunca pensaste vir? Marisa. Bom, eu não sou um caso típico. Eu nunca quis emigrar. Estava muito feliz no Porto em 2010. E de facto estava preparada para passar o resto da minha vida naquela que para mim é a cidade mais bonita do mundo. Que é? Que é o Porto. Mas, de facto, a vida dá muitas voltas. E foi o caso em que a montanha, não é? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé, e de facto eu conheci aquele que veio a ser o meu marido no Porto, e foi o único motivo pelo qual eu mudei para a Holanda. Foi por o ter conhecido e por saber que a vida dele passava por cá e infelizmente não passaria por Portugal, porque não haveria condições para ele lá estar. Foste por amor. E vim por amor. E só por amor, que fique bem claro. E naturalmente depois tive que me adaptar, mas não tive impulso de emigrar como muitos outros, por questões profissionais. Não, foi só por isso. E depois qual a maior dificuldade, a maior adversidade quando se muda para outro país? O que é que tu encontraste como adversidade? Eu sinto, naturalmente eu falo por mim, devemos sempre falar por nós, porque falar pelos outros é muito difícil. O meu processo pessoal foi muito difícil porque eu não queria emigrar. E então eu acho que a grande barreira, e há muitas pessoas até que emigraram porque precisaram de encontrar uma resposta económica que não tinham. Eu acho que uma das grandes barreiras a qualquer decisão destas é o mindset, é se queres ou não sair. Porque quando tu sais porque queres, porque, por exemplo, imagina, tens um cargo fantástico ou queres explorar algo fantástico, o teu mindset está preparado para tudo porque tu queres, não é? Certo. Não te é imposto, seja por uma questão económica, que muitos saíram porque não tinham alternativa, seja no meu caso em particular, que apesar das circunstâncias parecerem muito românticas, eu de facto não queria necessariamente ter deixado o meu país, não é? Ou seja, foi um dilema. Claro. Essa foi a grande barreira. E de facto, também o mindset foi a grande barreira primordial, mas aquilo que eu acho que é também o choque de culturas, não é? No meu caso em particular, eu senti que havia um choque muito grande daquilo que era o país que eu saí e o país em que eu entrei. A cultura era muito grande. Por isso eu vejo isso, o mindset e a cultura, como as duas grandes barreiras que eu aponto de imediato. Marisa, tu tens filhos? Nasceram na Holanda? Sim. Como é que é criar os teus filhos na Holanda? Olha, é agridoce. A Lisa está aqui como alguém que foi criada já como uma lusodescendente, fala muito bem português, mas eu recordo-me que quando a primeira vez que entrei no Luxemburgo, ouvi logo a rádio portuguesa, por isso o Luxemburgo, se a Lisa me permite, não conta. É um mini Portugal. Sim, o Luxemburgo, e como é um mini Portugal, a Lisa fala muito bem português. Os meus filhos já não falam. E eu que tive família imigrante,
nunca percebi porque é que os meus tios já falavam francês com os meus primos e porque é que eles não falavam português e que estupidez e aquelas coisas. Eu acho que karma é um processo difícil, não é? E os meus filhos realmente, eu falo com eles em português, eles entendem. O mais velho vai falando melhor, o mais pequenino, de 6 anos, já não fala tão bem. E nos últimos meses já só quase falam inglês comigo, que é estranho, não é? Mas eu falo inglês com o pai. A nossa casa é trilingue. Então, é muito complicado. O pai fala com eles holandês. Em holandês. É muito complicado tu estares num país em que a cultura não é tua, em que os teus filhos não se parecem contigo porque são ruivos de olhos azuis e tu tens que falar com eles em várias línguas para que eles te entendam. Por isso. Mas só, por outro lado, repara, é também muito rico, não é? Não te vou dizer que é só negativo. Imaginas aquelas cabecinhas que começam a vida com 3 línguas, que nós fizemos isso tipo 10 anos depois. Estão preparados para a vida. Eu tenho-lhes uma inveja positiva. Claro. Já sabem 3 línguas. Mas não é... Mas não é uma vida em que os desafios não sejam presentes. Até porque o teu cérebro, não sei se tens noção disso, mas quando falas a tua língua e entendes tudo que está à tua volta na tua língua, o teu cérebro está numa postura mais relaxada. Claro, sem dúvida. Então eu sempre que estou a falar contigo na minha língua, não tenho que fazer exercícios de tradução, seja eles quais forem, e por isso, sim, a língua também é uma barreira muito grande naquilo que é a tua comunicação, não é? E profissionalmente, foi desafiante para ti? O que é que fazias cá? O que é que passaste a fazer aí? Foi fácil? Olha, não foi nada fácil, eu sou advogada. Logo, como tal, vir para a Holanda, num sítio onde não falo a língua e de repente caio aqui... E o ordenamento jurídico completamente distinto? Não, de todo. Eu tive um misto daquilo que são tempos difíceis com muita sorte no meio. Eu tive a sorte de, ainda grávida, ser contratada para trabalhar numa grande multinacional, que me contratou apesar de eu estar com uma barriga enorme. E que esperaram que eu tivesse o meu filho e que esperaram que eu tirasse 6 meses para estar com o meu filho. Repare, achei logo aquilo fantástico, para começar. Mas eu trabalhei inicialmente como International Legal Counsel numa empresa de dragagem, que é precisamente uma das coisas que os holandeses muito bons e são os melhores do mundo. Esse papel foi logo um bocadinho diferente, porque eu nunca tinha trabalhado com aquilo que é um in-house. Por isso, repare, eu saio de um ambiente muito tradicional, do que é uma advocacia muito tradicional, com um escritório recentemente aberto nos aliados, e de repente passo para um mundo completamente diferente, que também não tinha planeado, volto a dizer. Claro. Há pessoas que já planeiam as suas carreiras para irem para fora, e eu não planeei. Por isso, a partir daí foi uma montanha russa de experiências, mas também admito que acedi a conhecimento, a experiências que nunca teria provavelmente acedido se tivesse continuado no Porto, até porque estou a 12 minutos da Haia e claro. A minha vida nos últimos 8 anos tem sido na capital da justiça no mundo, e isso em si é como estares numa feira popular para juristas, não é? Há aqui tanto com que eu me divertir, a capacidade, por exemplo, de ir a Luxemburgo, buscar o carro e ir até ao Luxemburgo, a capacidade de ir a Bruxelas mais rápido do que ir a Lisboa, não é? Por isso, acho que se colocar na balança, não é? O lado profissional depois foi difícil, mas depois tomou forma muito mais provavelmente positiva do que se tivesse ficado em Portugal, até porque, como tu também sabes, nunca deixei de ser advogada portuguesa. Por isso eu continuo a fazer a ponte, claro. Sou uma ave rara, não é? Estou aqui a fazer inovação. É verdade. Estou a fazer inovação. Mas é isso, ou seja, estas aventuras
de ires por caminhos um bocadinho diferentes, trazem sempre o agridoce, não é? Claro. Depois, há momentos em que é mais agro, há momentos em que é mais doce. Mas atinges um ponto de equilíbrio. Sim. E começas também a adaptar-te melhor. Acho que todas as pessoas sentem isso. O tempo faz milagres, não é? Muito bem, muito bem. Obrigada, Marisa. Gilda, vou-te... Desculpa, muito bem. Gilda, ia-te perguntar porquê é que foste, portanto, o que é que motivou a tua decisão de sair de Portugal? Neste caso já nos explicaste que primeiramente para Goa e só depois para Praga e na tua perspectiva, quais foram os maiores desafios que encontraste? Muito bem. Bem, eu de forma a contextualizar a minha saída de Portugal, eu irei ter de recuar à minha infância e ao meu sonho e ao meu desejo de ser professora, de me tornar uma professora. Portanto, como todas nós sabemos, a classe docente em Portugal, a classe docente jovem, enfrenta muitas dificuldades na entrada de mercado, não é? Sim. Portanto, eu quando frequentava a licenciatura, pensava já num mestrado que me permitisse exercer a minha profissão no estrangeiro, porque em Portugal seria difícil, demoraria algum tempo. Portanto, e nada mudou, continua igual. Nada mudou. Para os professores nada mudou, infelizmente. Portanto, ingressei num mestrado de português como língua estrangeira, precisamente já com o objetivo de emigrar. E tive a felicidade de ter terminado o mestrado e de ter recebido logo propostas de trabalho no estrangeiro. E uma das possibilidades era Goa. Escolhi Goa porque, como é conhecimento, Goa foi durante mais de 450 anos uma colónia portuguesa e, portanto, eu achava que de alguma forma me iria identificar um pouco mais com um país novo, com um Estado novo. Goa não é um país, é um Estado indiano, o menor Estado da Índia. Portanto, foram esses os motivos que me levaram a sair de Portugal. À procura de Portanto, tentar... não foste por amor, como a Marisa. Não fui por amor. Ou pelo menos fui pelo amor à profissão. Mas saí precisamente na tentativa de poder exercer plenamente a minha profissão, exatamente. E então escolhi Goa, ou optei Quantos por anos Goa. tinhas quando foste? Eu tinha... Quantos anos tinha? Uma boa pergunta, Carla. Eu acho que tinha 26 ou 27 anos. E deixem-me que vos diga que foi a primeira vez que saí de Portugal. A sério? Meu Deus. Portanto, a primeira vez que saí de Portugal foi para ir para a Índia. Não podia ser nada mais perto. Não podia ser nada mais perto. Portanto, respondendo à tua questão relativa aos obstáculos, às dificuldades e à semelhança do que a Marisa também já mencionou, de facto, a questão cultural foi, sem dúvida nenhuma, a minha maior barreira, pelo menos nos meses iniciais. Estamos a falar de duas culturas completamente diferentes. Eu já nem falo na cultura portuguesa, eu falo na cultura europeia, a cultura indiana, completamente diferente. Os hábitos sociais, os hábitos gastronómicos, o clima, portanto, foi difícil. Eu devo admitir que, passadas 2 semanas, eu já ponderava regressar a Portugal. Ponderava. As adversidades foram algumas. Foram. Eu peguei no telefone, liguei ao meu colega do Camões, ao leitor do Camões em Goa, e já estava disposta a dizer-lhe que não dá. Eu acho que o ser humano, e as mulheres, eu acho em particular, têm uma capacidade de adaptação fenomenal. Somos, de facto, bastante resilientes, portanto, consegui dar a volta à situação. Também, e muito, porque na altura o meu companheiro decidiu juntar-se a mim. Portanto, embarcaram juntos na aventura. Exatamente, o que facilitou também.
Portanto, eu diria que, de facto, a questão cultural foi um dos maiores obstáculos, porque são mentalidades completamente diferentes, são cotidianos completamente diferentes, foi sem dúvida o maior obstáculo. Em termos profissionais, fui muito bem recebida, não poderia ter sido melhor recebido o meu colega do Camões, leitor em Goa, os responsáveis do colégio onde exerci a minha profissão foram todos excelentes no tratamento, na recepção que me fizeram, mas de facto foi difícil. Os primeiros meses foram difíceis. Mas é um desafio muito grande. A Índia não é propriamente aqui ao lado e todos vamos tendo a percepção, não é, de que culturalmente essa diferença é muito grande. Agora que estás em Praga, portanto, quer um, quer outro são locais fora de Portugal, mas é mais difícil de trabalhar em Goa do que em Praga? É mais desafiante? É mais desafiante trabalhar em Goa do que em Praga. Praga estou novamente na Europa. Eu penso que é óbvio que cada país tem a sua cultura, cada país tem os seus hábitos, os seus costumes, mas eu acho que a Europa, os países europeus têm algo que os unifica, certo? Certo, sim, sim. Em relação à Índia, a mentalidade é completamente diferente. São muito trabalhadores, mas levam tempo a trabalhar. Portanto, foi uma das coisas que eu mais reclamava quando lá cheguei, é que nós somos muito pragmáticos. Eu pelo menos sou muito pragmática na minha forma de trabalhar, os meus colegas nem tanto, portanto criou alguma dificuldade. Mas Praga, em termos profissionais, estou muito mais confortável. Não diria estou muito mais confortável. A adaptação foi muito mais rápida. Certo. Portanto, Goa foi mais difícil. Não sendo este o mote da nossa conversa, não posso deixar de te perguntar, porque estamos aqui no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, e ser mulher na Índia faz alguma diferença? Faz bastante diferença, muita diferença. Apesar dos avanços sociais e económicos alcançados pela Índia nos últimos anos, a cultura de repressão e desvalorização da mulher ainda persiste muito vincadamente. Isto vem a público nas notícias em Portugal, quantos casos se ouvem nas notícias, não é? É óbvio que isso ainda foi uma condicionante ainda um pouco maior. Goa é um dos estados mais seguros da Índia. Talvez este seja algo que se herdou ainda da presença portuguesa, não é? A mentalidade ainda é um pouco diferente. A mentalidade goesa é um pouco diferente do resto da Índia. Mas sim, eu devo admitir que depois de ter sido mãe, e eu acho que quando somos mães também, eu acho que os nossos horizontes se alargam muito, não é? Sim, claro. E eu acho que nós começamos a percepcionar a vida de uma forma diferente. E havia muitas situações que me deixavam tristíssimas e que me faziam pensar, chegou a hora de sair daqui. Claro. E precisamente a questão da repressão, da discriminação, da desvalorização das mulheres em todas as áreas da sociedade. Foi algo que pesou também na minha decisão de sair de Goa, de sair da Índia. Eu pergunto-te isto porque não resisto a partilhar que conheci a Gilda em Goa há uns anos e recordo-me de estar na praia em Mandrém e aquelas meninas muito novinhas que vendiam os paréus. Uma menina que depois percebi com 9 anos que não trabalhava para os pais, trabalhava para um patrão, e os meus filhos estavam a brincar e ela me perguntou, são teus filhos? E eu disse sim, e ela, és uma sortuda, tens rapazes. Exatamente, começa logo por aí, não é? Não sei se vocês sabem, mas por exemplo, eu tenho 2 filhos, ambas as gravidezes foram vividas e passadas em Goa,
e por lei não me era permitido saber o sexo da criança, precisamente por essa situação. Portanto, a igualdade de género lá tem todo um caminho pela frente. Exatamente, sem dúvida. Muito bem. Gilda, obrigada. Elizabeth, obrigada eu. Aqui vou-te fazer uma pergunta um bocadinho diferente. Tu nasceste no Luxemburgo e aí ficaste até hoje. Sentes-te portuguesa ou luxemburguesa? É complicado aqui, não é? Porque sim, o Luxemburgo todos nós sabemos, não é? Que é um segundo Portugal. Sim, é o Mas apesar de tudo, por exemplo, eu estava a ouvir a Marisa a falar dos filhos dela, não é? Não são nativos em português. Tu fizeste todo o teu percurso escolar, toda a tua formação, tu sentiste-te uma portuguesa no Luxemburgo, apesar de teres nascido no Luxemburgo, ou sentiste-te sempre luxemburguesa? Não, senti-me em pequenina, meus pais emigraram para cá, não é? E tiveram sempre aquela a vida de imigrante, não é? Claro. E eu senti-me portuguesa. Sendo pequenina, toda a minha escolaridade, tudo, fui sempre portuguesa. Assim, sim, nascemos aqui e realmente. Agora é o contrário de vocês, não saí de Portugal, mas o meu sonho era sempre ir para Portugal. Claro. Porque a gente vivia as férias em Portugal e então víamos aquilo que vivíamos em Portugal, que não era nada como aqui, porque aqui tinha que se poupar o dinheirinho, tinha que se, na altura eram tempos muito difíceis, a integração ao início dos meus pais já foi um bocado complicada, porque lá está, éramos portugueses, mas sim, assim, do nosso lado, estar cá como portugueses, não é? Somos estrangeiros cá e somos estrangeiros em Portugal. Aí não dá para vermos bem de onde é que a gente pertence mesmo. Eu sou portuguesa, sim, sou portuguesa, mas também sou luxemburguesa, mas aqui não era bem aceita como luxemburguesa porque era de portugueses. Claro. Assim, não é muito fácil também, sobretudo que somos portuguesas e queremos ser portuguesas, mas ao fim e ao cabo chegámos a Portugal e dão conta que a gente não somos portugueses, então tu és estrangeira, ok? Chegas aqui, sim, mas tu és portuguesa. Sim, sou. Pronto, encontrar aquele equilíbrio é um bocadinho... Achas que isso de alguma forma foi um obstáculo ou condicionou, por exemplo, a tua entrada no mercado de trabalho, conseguires afirmar profissionalmente, portanto... Não, sentes... no mercado de trabalho ser portuguesa até é uma vantagem. Conhecer mais línguas, assim, aqui no Luxemburgo, se tiveres a nacionalidade luxemburguesa, claro, tens mais portas abertas, certo? Mas hoje em dia, na comunidade que temos, também é muito importante saber falar português, porque a comunidade portuguesa é muito grande. E então é um plus, é uma vantagem. Uma mais-valia, sim. Exatamente, isso mesmo, as palavras faltam. É o que diz a Marisa, não é? Está que dar aqui a pensar. Sim, porque depois muitas vezes quero fugir para o francês ou para o luxemburguês e então, mas é uma mais-valia ter o português, sim, ter mais línguas é bom, é muito bom. E já nos disseste, não é? Portanto, que tens és uma recém-empresária na área do desporto. Sentiste algum tipo de dificuldade pelo facto de não seres portuguesa, não seres luxemburguesa, ou achas que há um apoio total, portanto, em termos de conseguires afirmar-te no mercado, achas que isso tem algum impacto? Não, está completamente... Eu sei que o Luxemburgo é um país atípico, não é? Portanto, como diz a Marisa, a rádio fala português, em qualquer sítio falas português, vais ao supermercado, tens produtos portugueses, portanto... Sim, não foi uma entrave, não foi muito uma entrave. Não, a língua aí não... Os teus filhos são portugueses ou luxemburgueses? Os teus filhos falam português? Falam português, são como eu, temos as duas nacionalidades. Eu tenho a luxemburguesa e a portuguesa, porque como cá nasci, claro. Tive logo a luxemburguesa. Mas também achas que eles se sentem um bocadinho mais luxemburgueses do que tu ou não? Não. Não? Não.
Não, eles sentem, pronto, eles falam bem o luxemburguês, é o país deles, mas eles são portugueses. Eles são portugueses. Muito bem. E fazem questão de dizer, oh mãe, somos portugueses. Pronto, então somos portugueses, sim senhora. Quando lhes convém, porque quando é alguma coisa que o pai não precisa de saber, então aí já são luxemburgueses. Muito bem. Dar um bocadinho a nosso favor, não é? Porque eu, por exemplo, o meu amor é que veio cá ter, não é? E cá ficou. Certo, certo. Portanto, ele nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal e supostamente veio só comprar um carro ao Luxemburgo, né? E depois ficou com o carro, com a mulher, com o apartamento, com a casa e com o negócio. Pronto, é tudo por amor. É tudo por amor. Foi. Muito Mas bom. sim, o meu sonho sempre foi de viver de vez para Portugal, porque eu sempre achei que a qualidade de vida em Portugal era muito melhor que aqui, porque aqui em Portugal vão beber um cafezinho, dizem-se bom dia, boa tarde. Aqui é cada um para si, acaba o trabalho, vamos para casa, acabou o dia. Prontos. Aí não, há sempre são aquele as tais diferenças culturais, não é? Portanto... Certo. Isso aqui falta. É a diferença e é o que atrai quem vive fora, ou quem sempre viveu fora. Por isso imagino que as meninas que saíram de Portugal devem de sentir também essa falta e necessidade, que é o convívio, que cá fora no estrangeiro não há tanto, não somos tão conviviais, sociáveis. Sim, com a comunidade portuguesa, quando as comunidades se juntam, sim, mas é diferente. Não... Ou será porque eu estou habituada a ir só no mês de agosto e ver, agora já nem no mês de agosto vamos com esta situação, mas de ter aquelas semanas que estou aí em Portugal, saborear, aproveito mesmo. Eu acho que nisso, não sei o que é que a Marisa e a Gilda pensam, mas sem dúvida quem vem num registro de férias está sempre muito mais disponível, e portanto nós aqui também não vivemos em festa o dia todo, mas eu acho que de facto somos mais, portanto no dia a dia eu também saio do trabalho, vou para casa e não estou, não me encontro com ninguém, muitas vezes nem com os familiares mais próximos, mas creio que somos mais alegres. Alegres. É isso. Eu penso que é precisamente uma característica dos países, uma característica comum dos países do sul da Europa, não é? Somos mais calorosos, somos mais receptivos, gostamos mais temos de mais sol, minhas senhoras. Exatamente. Exato. E pelo menos aqui na Europa Central, os checos, designadamente, são mais frios, mas gostam muito. Têm sol. Põe os cheques em Portugal com aquele selinho fantástico, como qualquer holandês, e eles de repente são altamente sociáveis, fantásticos e querem dançar e bailar e fazer tudo. Eu acho que não podemos subestimar o impacto daquilo que é uma sociedade que se desenvolveu também perante aquilo que é um clima. Não é? Por exemplo, no Luxemburgo, Holanda, que às 4 da tarde no inverno é noite. E é frio. Quer dizer, agora hoje tive um dia de sol magnífico. O aquecimento global está a fazer maravilhas pela Holanda. Mas eu acredito que a vida social dos países do Sul não existiria da mesma forma se não estivessem no Sul. Sim. Também, relativamente aos checos, também acresce o facto de eles terem saído de um regime comunista muito recentemente, não é? Claro. Portanto, a forma deles Gilda, se tu vires, por exemplo, a diferença de Portugal e de Espanha na La Movida, nós ficávamos muito atrás daquilo que é uma Espanha bem mais até festiva, não é? Quer dizer, mesmo no sul da Europa, nós nem somos dos que mais se divertem. Nós é que temos essa ideia e a própria Elisa diz isso muito bem. E eu via isso com a minha família, que era imigrante. Por isso, repara, eu cresci com os imigrantes a virem e depois agora consigo ver o outro lado. E os meus filhos acham que Portugal é piscina. Claro. Também não imaginam Portugal
fora Um dia de inverno, chuvoso, que acordam e vão para a escola. O Porto num dia de inverno. Agora, a diferença diz assim, por exemplo, aqui, um dia, o que é que seria um típico dia no Porto? Tu vais ao café de manhã tomar um café e aqui não há hábito de ir a cafés nenhuns durante o dia. Por exemplo, aqui na Holanda não almoças o típico almoço, por isso também não há cafés. Se estás num âmbito de trabalho, tens meia hora, comes uma sanduíche e habituas-te. As nossas pausas para os lanches da manhã, lanches da tarde, almoços, é o que também nos permite ser mais sociáveis, não é? Quando conheci a ilustre eu acho que colega. há de facto uma diferença grande cultural, porque eu acho que na maior parte dos outros países as pessoas tentam concentrar o tempo de trabalho para depois terem algum tempo disponível, por exemplo, ao final do dia para a família. Eu recordo-me das últimas vezes, aliás, sabem que a doutora Carla também, minha colega, nas minhas últimas visitas ao Porto, em que, com precisamente o meu marido holandês, eu dizia, vamos almoçar. E ele dizia, mas nós já nem nos lembramos do almoço. E esta ideia de que todos os dias temos que parar para ir ao restaurante e almoçar, que eu também já não tenho, eu já me esqueço que vai haver aquela hora de pausa obrigatória, porque como é que eu explico que não se almoça? Pois. Mas porquê almoçar? Para o pega numa sanduíche e vamos. Não é? Se pega na sanduíche e anda lá. Isso não é almoço. Pois é isso. Marisa, onde é que tu achas que estarias se tivesses ficado em Portugal? Estávamos a trabalhar juntas. Há fortes probabilidades que estamos de alguma forma, mas provavelmente... E complementamos-nos muito bem. E complementamos imenso, mas provavelmente estaríamos no mesmo escritório da advocacia. Eu seria a tua colega de escritório, mas de barra, porque sabes claramente que eu sempre fui mais advogada de barra do que propriamente de escritório. Nós, advogados, fazemos esta distinção muito, muito frequente. Provavelmente não estaria casado. Ou então estaria divorciada. Não, estou a brincar. Isto é uma provocação aos homens portugueses, que eu sou filha de um, por isso digo sempre que o meu pai era um homem fantástico. Não gosto de estereótipos, mas não gostando de estereótipos e tendo um pai fantástico, um avô fantástico, aliás, dos dois avós, se calhar foi por isso que escolhi um homem holandês, porque eram muito pouco as minhas referências masculinas eram, à luz daquilo que eu vejo hoje eram muito avançados, eram homens muito avançados no tratamento que davam às suas mulheres e por isso para mim foi natural aquilo que é a relação homem-mulher na Holanda, não é? Em que um holandês não... partilho isto a título de nota. A primeira vez que eu tentei passar a ferro uma camisa para aquele que era meu namorado, a pensar que estava a fazer uma coisa extraordinária, que é normal, não é? Para uma mulher portuguesa, ele ficou ofendido. Achou que eu lhe estava a chamar incompetente. Ele disse, mas achas que eu não sei passar uma camisa? E eu, que felicidade. Então, que felicidade. Encontro aí uma coisa muito positiva em estar casado com um holandês, porque as estatísticas mostram-nos que as mulheres trabalham muito mais horas que os homens, porque, para além das suas atividades profissionais, por regra, e pelo menos em Portugal, têm algumas horas dedicadas às tarefas domésticas. Não que os homens de hoje em dia não participem e não saibam fazer tudo, mas eu acho que ainda há em muitas pessoas... e que já não deveria... É o problema da palavra, é o problema de tu teres usado sem perceber, e fica a nota porque estamos a celebrar precisamente este dia. Tu estás a usar a palavra participam. Pois, não estás... Repara, é a velha temática do meu marido é um querido, ajuda-me tanto. Com isto e com este mindset de que eles participam e de que eles ajudam,
é que se perpetuam questões como eles não ajudam nada, a casa é deles, e eles fazem aquilo que lhes compete, que é quem vive junto faz uma divisão da gestão daquilo que é o conjunto. Vou-te deixar já, Porque é que eu estaria solteiro? Aproveitando aqui as tuas palavras, vou-te perguntar, e porque a Ti Sucesso é uma associação que pretende ter um cariz social e ser de intervenção social, portanto, todas juntas vamos criar uma sociedade mais justa, um presente e um futuro mais justo. Pergunto-te, enquanto mulher, o que é que tu gostarias de ver diferente? Também é do teu conhecimento, até porque certamente faremos muito mais coisas em colaboração. Aquilo que eu pretendo, do ponto de vista pessoal, é fomentar esta entreajuda, este apoio, mas que entendamos que o futuro a nós pertence. E quando digo isto, digo no sentido que temos que começar a aprender a colaborar mais. Eu acredito que há um déficit de colaboração no mundo feminino. Pode parecer estranho, porque há tanto grupo, mas é precisamente isso. Ou seja, precisamos começar a trazer um aporte daquilo que são os vários grupos para que os grupos se ajudem. É ponto número 1. Com este objetivo, e objetivo claro, pertencendo eu a vários grupos específicos, nomeadamente a um grupo global que já tem 50 mil membros, que são as Women in Tech, comecei a perceber que havia qualquer coisa que, do ponto de vista mulher, não me sabia suficiente. E comecei a sentir uma angústia muito grande no viver o 8 de março. Eu confesso que neste momento viver o 8 de março é uma angústia. E há 10 anos atrás era sempre sinónimo de festa e de esperança. Ok? Por isso, eu já não estou no modo de esperança, já estou no modo de angústia. Porque não vejo diferenças substanciais daquilo que era o há 10 anos e agora. Certo. Até vejo retrocessos, o que a mim me incomoda. Com esse objetivo, criei de facto, dentro daquilo que é a organização Humanity of Things, um think tank, um projeto autónomo, não é uma associação, por isso é que terá todo o gosto em trabalhar com grupos específicos, que a sigla Bravas, com W, ou que se lê Bravas no sentido do nosso W, da nossa letra do W, é o Brave Women Alliances, no plural, e esta ideia de que eu gostava que começássemos a falar na inovação do discurso feminino. Uma mudança de narrativa é a minha proposta. Nós somos muito diferentes enquanto mulheres. E é esse o problema também. É que o que uma mulher quer não é necessariamente o que a outra quer. E depois entramos aqui em situações até caricatas, em que nos viramos umas contra as outras. E aquilo que eu proponho é que, repara, e é muito radical o que eu vou dizer, não empoderem mulheres. O termo empoderamento é um problema. As mulheres precisam de apoio. Nem mais. Precisam de entreajuda, precisam de condições. As mulheres, como os homens, têm poder interno, é inato. Os homens também precisam de apoio. Nós somos mães de meninos. Eu quero criar um mundo em que, para eu e as meninas do futuro termos o respeito e as oportunidades que temos que ter, os nossos filhos não precisem de ser ostracizados ou acharmos que um mundo, para melhorar de um lado, é contra o outro mundo. Por isso, eu gostava muito de ver as narrativas a serem reinventadas. As narrativas serviram um período de tempo, foram importantes num período de tempo. E as narrativas do apoio ao feminino mudam também de acordo com as circunstâncias. Temos que assimilar as conquistas, não é? E mudam de acordo com as geografias. Sem dúvida. Aquilo que as mulheres na Índia precisam não é o que as mulheres na Europa precisam. Aquilo que alguns países da Europa precisam não é o que outros países precisam. Nem mais. Em Portugal, pegas em Portugal, o que é que as mulheres em Portugal precisam neste momento? Olha, as mulheres em Portugal precisam de acesso à educação, talvez profissional, não à universidade necessariamente, mas apoios económicos, porque as famílias muitas vezes não conseguem fazer Sim, são carenciadas.
No ponto de vista da formação profissional e contínua, a mulher, por natureza, não investe tanto nela, por isso vamos dar-lhes a oportunidade económica de não haver a desculpa de que não tenho dinheiro. Vamos dar uma oportunidade de que as formações são desenhadas para um tempo mais fácil para a mulher. Agora no digital ajuda. Mas imagina quando tinhas os teus filhos. Imagina que ias a uma formação a um sábado de manhã da Ordem dos Advogados e que essa formação foi pensada para ter um suporte em que os teus filhos tivessem babysitting. Tu ias, não ias? Claro. Cá está. Por isso é que a narrativa passa não é o empoderamento. Tu tens esse poder todo já. Não tens esse suporte. E um dos grandes problemas que as mulheres empreendedoras também têm é quando empreendem e depois não têm as condições necessárias para ter os seus filhos, que é onde também os grandes problemas existem. Claro, não é que as mulheres que não tenham filhos não precisem de apoio. Mas um dos grandes diferenciais daquilo que são as oportunidades das mulheres e dos homens é indubitavelmente a maternidade. Sem dúvida. E enquanto nós também não tivermos coragem de ir falando daquilo que importa, não vamos conseguir chegar lá. Marisa, tu disseste que não querias... Sim, eu concordo contigo e se calhar em vez do empoderamento deveríamos usar o capacitação. Vamos capacitar as pessoas, dotá-las de... Eu em inglês resumi aquilo: we don't need empowerment, we need support. É isso. Claro, e outra coisa que eu digo sempre, e eu vou ver se tenho a oportunidade de lançar agora um pequeno artigo a falar disso. A narrativa tem tanta importância como, e já que estamos a falar da Índia, dou essa nota. Não sei se vocês sabem, mas o elefante para ser treinado, quando é pequenino, colocam-lhe uma coisa na pata de metal e põem-no preso a uma árvore forte. E ele, quando é pequenino, puxa e aquilo, ele não tem força, porque é pequenino. E ele cresce e aquela mesma correntinha passa a ser suficiente para ele achar que não pode reagir. Quando ele até já poderia partir aquilo. Do ponto de vista metafórico, se continuarmos a dizer às meninas que elas precisam de ser empoderadas, elas vão achar que nascem sem poder. E eu, que sou de uma aldeia, algures num sítio muito pequenino de Portugal, nunca achei que os rapazes tivessem mais poder que eu. Logo, o que nós precisamos é de apoio. Sem dúvida. E assim as meninas começam a ver que quando nascem como os meninos. E perceber que os meninos também poderão precisar muito de apoio. Como as meninas. Precisamos todos, não é? Nem mais. Por isso, mudemos de narrativas, foquemos-nos em mulheres, foquemos-nos nas entreajudas, na dinamização daquilo que é a vossa missão, do facto deste empreendedorismo, que é muito preciso, mas tenhamos coragem de começar a dizer que estamos a precisar de mudanças de narrativa. Teríamos aqui conversa para muitas horas. Obrigada, Marisa. Não. Gilda, portanto, vou perguntar, tu mesmo perguntei à Marisa, que é, se não tivesses saído de Portugal, onde é que tu achas que estarias agora? O que é que achas que seria a tua vida? O que é que seria diferente? E se na tua perspectiva seria melhor ou pior? Bem, onde não consigo precisar, mas com toda a certeza estaria numa situação mais precária. A realidade dos professores, não é? Todos os anos, não é? Exatamente. Estaria numa situação bastante mais precária. E não estando a menosprezar qualquer tipo de profissão ou qualquer tipo de área profissional, provavelmente seria uma logista, estaria a trabalhar no escritório de alguém, portanto, provavelmente a minha vida profissional passaria por aí.
Portanto, o teu sonho de ser professora estaria esquecido naqueles horários incompletos, em terras longínquas, em que se havia constantemente o ter filhos e programar a família pela instabilidade com que se vive. Com toda a certeza, essa é a realidade de muitos amigos meus que foram meus colegas, que são meus colegas de profissão e que de momento estão em Portugal e passam precisamente por todas estas dificuldades que acabas de enumerar. Portanto, sair de Portugal foi a forma de teres a tua carreira que idealizaste, é a concretização do sonho. Na minha opinião, no meu caso, sim, foi. Caso contrário, iria ter de aguardar ainda mais algum tempo, de forma a ter uma estabilidade na área da docência, uma maior estabilidade na área da docência, não é? Se é que ela existe. Exatamente. Não é? Porque nós assistimos a profissionais com 20 anos que ainda são contratados, não é? Portanto, sem qualquer vínculo, que a meu ver se impõe uma mudança, mas não falemos disso agora. Olha, enquanto mulher, o que é que tu gostarias de ver diferente? E aí a pergunta é vaga, portanto, seja culturalmente, seja profissionalmente, portanto, não esquecendo que estamos aqui, não é? De facto, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, há muitas coisas, as divergências salariais entre os homens e as mulheres que são uma realidade mais nos países do que noutros. Se de facto ser mulher é uma dificuldade acrescida ou não, na minha perspectiva, sem dúvida que sim. Contudo, perguntava-te o que é que tu gostarias de ver mudado? Eu concordo em muito com o que a Marisa acabou de dizer e concordo em muito com a questão do apoio. E eu, pelo menos, e de acordo com a minha realidade, isto foi algo que se passou na Índia, foi algo que se continua a passar aqui na República Checa, estando eu num país, e falo pessoalmente, em termos pessoais, estando eu num país que não é o meu, estando eu num país em que não posso recorrer à ajuda dos meus familiares para conseguir encontrar o equilíbrio entre a componente profissional e a componente familiar, estando eu num país que não me apoia em termos, e vou especificar mesmo a questão da maternidade, o apoio é fundamental. Eu felizmente não tenho a sorte, felizmente no âmbito familiar, eu em casa tenho há um balanço muito, muito justo em termos de que as tarefas que me competem fazer também competem ao meu marido fazer, portanto nós apoiamos-nos mutuamente. Mas não é suficiente no sentido de que precisamos de mais apoio para além do nosso companheiro, não é? Eu, off record, e antes de iniciarmos este live, eu partilhava também convosco alguma experiência pessoal, menos positiva, não diria negativa, porque de facto nós damos a volta e crescemos imenso e tornamos-nos seres humanos muito diferentes. Mas eu, como já vos disse, tive os meus 2 filhos na Índia, sem família, não é? À exceção do meu marido, e também numa sociedade em que as mulheres, por norma, ficam em casa a tomar conta das crianças. Bem, eu estando na Índia por razões profissionais, não poderia dar ao luxo de ficar em casa a tomar conta das crianças, caso contrário, eu estaria em Portugal, não é? Portanto, foi difícil. Qual foi a solução encontrada? Foi trazer um familiar meu de Portugal para Goa durante quase 6 meses para me apoiar, para eu conseguir poder regressar ao trabalho e sentir confiança em deixar um bebê com alguém que eu conhecia, não é? Claro. Uma realidade um pouco diferente, mas ao mesmo tempo muito semelhante, se passou aqui na República Checa, onde a licença de maternidade pode ir até aos 3 anos, portanto as mães podem ficar em casa com o apoio financeiro do governo por 3 anos.
para mim foi difícil. Porquê? Porque, de acordo com a lei portuguesa, nós temos uma licença de maternidade paga até 6 meses ou 5 meses, depende, não é? Eu vim para cá com um filho pequeno, 6 meses, 7 meses, e deparei-me com a falta de apoio nesse sentido. Não há muito pouca oferta em termos de creches. E então, qual foi a opção? Ter o meu filho em Portugal uns meses até atingir uma idade mínima para poder frequentar as creches e um espaço escolar. Portanto, eu gostaria de ter mais apoio em todos os níveis, em todas as áreas, profissionais, pessoais, porque é impossível nós, enquanto mulheres e enquanto profissionais e mulheres ativas socialmente, não é? Profissionalmente, é impossível desligarmos uma das componentes, não é? Sem dúvida. E Sim. temos de encontrar um equilíbrio, um balanço, e temos de ter apoio em casa, fora de casa. Portanto, eu, por exemplo, aqui na República Checa, eu gostava imenso que as autoridades checas também pensassem nos estrangeiros, nos milhares de estrangeiros que fazem parte da República Checa em termos de trabalho, e que eu sigo-me pelas leis portuguesas e, portanto, não posso ficar 3 anos em casa, e depois também não tenho um apoio, não é? Que me permita exercer a minha profissão sem maiores preocupações. Agora, falando um bocadinho também a nível pessoal, quando nasceu o meu filho mais velho, pensei, bom, isto tem que haver aqui uma forma profissional de resolver a situação. E então, durante várias vezes pensei, deveria haver espaços, os coworks, que agora estão tão na moda, que tivessem um serviço de babysitting. Porque se às Como vezes... têm nos ginásios. Como há sítios, ou seja, há ginásios que têm, mas trabalho não. Porque tu até podes estar a gozar a tua licença de maternidade, mas no meu caso, que sou profissional liberal, às vezes tenho mesmo que fazer aquela reunião e, portanto, é algo que só me vai ocupar 1 hora do dia, 2 horas do dia, mas, como diz a Gilda, para quem não tem nenhuma retaguarda familiar ou de apoio, essa 1 hora é essencial e é preciosa naquele dia. Portanto, nós temos que deixar... E em Portugal, agora falando um bocadinho do sistema, em termos legislativos, não é? A licença de maternidade é da mãe, depois há uma parte que pode ser partilhada com o pai, mas nunca a totalidade, portanto há um período obrigatório gozado pelo pai. E eu, que fui mãe 2 vezes, sei que a mãe precisa desse tempo para recompor e se recuperar, mas também acho que deve ser uma coisa que deve ser decidida pela própria mulher, portanto não me deverá ser imposto legalmente ser assim, porque há situações em que, quer dizer, o casal deveria poder decidir quem é que, nesta tal gestão de partilha, deve ser uma opção da mulher. Não, porque é um direito, sim, mas não tem que ser uma obrigação. Tem que ser a mulher a decidir. Obrigada, Gilda. Elizabeth, pergunto-te, tu que nasceste e viveste sempre no Luxemburgo, eu vou ouvindo dizer que é um país em que os apoios funcionam muito bem, portanto, em que o Estado é bastante interventivo, e pergunto-te de que forma, se te sentiste verdadeiramente apoiada ou se partilhas destas dificuldades que a Marisa e a Gilda nos falaram. Portanto, enquanto mulher, o que é que tu gostarias de ver diferente? Portanto, algo que para ti tenha sido... Sim, não, aqui no Luxemburgo realmente temos um grande apoio em questão de crianças, de abonos, de maternidades. Também temos o congé parental, que é para a mãe e para o pai. Os dois podem pegar em simultâneo, como também podem, e somos nós que decidimos. Um dos pais tem que pegar logo ao fim do bebê, ao fim da licença de maternidade, um dos pais tem que pegar logo o congé parental,
e o outro depois tem até aos 6 anos da criança para escolher como quer ficar com a criança em casa. Portanto, nesse assunto estamos mesmo bem. Aqui o Luxemburgo está mesmo muito bem orientado para as crianças, para o apoio às crianças e às mães. Isso não tem muita razão de queixa. Sendo da mulher se impor muito aqui, também tem algumas coisas que eles fazem a diferença entre uma mulher e um homem. Em termos salariais, no Luxemburgo há uma diferença, portanto, mulheres e homens nas mesmas funções habitualmente têm um vencimento equivalente ou há uma disparidade? O salário aqui no Luxemburgo é muito bom, é bom tanto para o homem como para a mulher, mas sim, há certas diferenças, ainda se nota, em que um homem tem mais um bocadinho de vantagem que a mulher, pronto, porque eles pegam assim a desculpa que o homem tem mais força, há certos trabalhos que é para um homem, não é para uma mulher. Tipo, uma mulher, é raro ver uma mulher taxista ou é raro ver uma mulher camionista, porque é um trabalho de homem. Não é trabalho de homem, o trabalho de uma mulher é, como a menina disse há um bocado, a Marisa, porquê? Somos todos iguais, tipo, podemos nos complementar, não vejo o porquê de ser o trabalho de uma mulher ou de um homem, especificamente para lavar a louça tem que ser uma mulher e para conduzir um caminhão tem que ser um homem. Não, acho que não. Achas que isso é uma mentalidade portuguesa ou luxemburguesa? Também luxemburguesa, não é só portuguesa, os luxemburgueses também têm um bocadinho aquela. Não, mas isso não é trabalho de mulher. Porque não? Claro. Por exemplo, eu como fui treinadora de futebol, né? Sério? Aqui no Luxemburgo, tens de partilhar connosco essa experiência, é uma mulher e de homem. Também lá está. Mulher no futebol, então, mas é de homem, né? Desporto de homem. Supostamente que agora não, temos equipas femininas, e cada vez há mais treinadoras femininas, mas sim, e tens aquelas reflexões, então, mas você percebe alguma coisa de futebol? Ou, pronto, futebol, até já dá mais gosto de viver futebol, sabes, são assim, prontos, enfim, vamos à frente, siga. Acho que gostava que mudasse e que tivéssemos, sejamos mulher ou homem, já é igual, tivéssemos mais apoio. Sim. Achas que particularmente no futebol se olha para as mulheres com descrédito, não percebe nada disto? Agora nem tanto. Agora já começa a haver equipas de feminino e pronto, o meu marido também foi um deles que disse, elas até jogam bem, por acaso elas até sabem dar um toque nas bolas, olha, até impressiona. Mas há um tempo para trás, quando eu fui, assim, quando eu comecei a ser treinadora de futebol, aqui no Luxemburgo, haviam 2 ou 3, éramos só 2 ou 3 e sim, realmente dei conta que, voilà, será mesmo que ela sabe alguma coisa, mas ela não percebe nada. Mas eu também não queria perceber, não era de perceber ou menos perceber. Eu estava ali para animar as crianças e para estar com as crianças e sair um bocadinho do meu trabalho, que era contas, contabilidade, escritório, computador. E eu faltava-me a sociabilidade, como é que se... Sociabilidade. Sim. De conviver com pessoas e com crianças e pronto, para não estar só ligado aos papéis. E foi por isso que me puxou a tirar o curso de treinadora e foi muito bom, mas houve momentos que também foram um bocado constrangedores, né? Porque sendo mulher no meio do futebol, no meio dos homens, depois eu estava no staff que eram os pequeninos, eu tinha os pequenininhos e estava no staff de homens, só tinha homens, treinadores, e então às vezes as conversas eram assim, tipo, homens, e diziam, eu sou menina, não sei, mas tu já fazes parte de nós. Sim, não, mas pronto, não era bem assim, mas pronto. Mas sim, gostava que fosse mais... tivéssemos mais apoio e de serem assim, não é por ser mulher que não pode ser treinador de futebol, ou porque agora há jogadoras e por acaso o futebol está muito, muito, muito mesmo no lado feminino
E eu acho que já estamos a pouco a impor-nos também um bocadinho no desporto. São as conquistas de que a Marisa falava, portanto temos que nos ir Estas adequando à evolução e às conquistas que vamos tendo e, portanto, o Mas discurso temos que nos batalhar e temos que nos impor e, claro, há sempre coisas que não nos agrada, não é? Mas pronto, comentários ou reflexões que magoam um bocadinho, mas a gente passa acima e vamos em frente, porque lá está, temos que nos impor e dizer isto tem que passar à frente e vamos em frente. Se é isto mesmo que queremos, temos que lutar. é o espírito das mulheres. Hum. Se nós queremos, nós vamos conseguir. Nós vamos. Para terminar, Elizabeth, achas que se tivesses vindo para Portugal a tua vida teria sido igual? Não, acho que não. Acho que não sei se seria melhor ou pior. Questão financeira não seria a mesma, óbvio, né? Porque aqui é diferente, a questão financeira aqui é diferente. Mas questão, lá está, vou falar de sonhadora. Eu acho que eu tenho a visão de vida como vou de férias. E mantenho, é igual, férias ou não férias, já fui fora das férias, não é? Já fui fora, estive aí em novembro, lembras-te quando fui ter contigo? Não eram férias, mas adorei porque é um país tão acolhedor, é um país, acho que me sentiria melhor. Se calhar nem estava assim tão, às vezes aqui é mais o stress, se calhar não me estressaria tanto, não sei, digo eu falo por mim. A qualidade de vida era melhor, certeza absoluta. A genuinidade de ser português. Sim, Olha, sim. Muito bem, agradeço a todas a vossa disponibilidade. Este é o primeiro evento, como disse, que a T-Sucesso está a desenvolver, mas outras oportunidades virão e teremos todo o gosto de contar com a vossa colaboração para juntas criarmos um futuro melhor, não só para as mulheres, mas para todos, porque de facto, se capacitarmos as mulheres, elas vão estar mais disponíveis para cuidar dos seus filhos e as suas famílias terão o resultado disto. Obrigada, Elizabeth, obrigada, Gilda, e obrigada, Marisa. Obrigada, Carla. Até à próxima, obrigada. Obrigada. Bom dia, Anita. Olá. Em nome da Turn on Success, agradeço ter aceito o nosso convite e presentear-nos aqui com o seu testemunho. Portanto, nós estamos a comemorar o Dia Internacional da Mulher e decidimos obter o testemunho de várias mulheres que tenham decidido sair de Portugal e os motivos depois já nos vai dizer quais são. A nossa associação é muito recente, portanto foi constituída em plena pandemia, nasce da conjugação de vontades de várias mulheres que veem no empreendedorismo social uma forma de desenvolvimento sustentável. Portanto, partilhamos todas um sonho comum de poder contribuir de alguma forma com os conhecimentos e com as nossas valências em dotar as mulheres, e naturalmente dotando as mulheres estaremos a dotar os seus filhos e as suas famílias de capacidades, muitas vezes, de ajudá-las a ultrapassar os obstáculos que surgem, muitos pelo facto de serem mulheres. E, portanto, pretendemos, de certo modo, estamos ainda a criar uma rede de parceiros e de voluntários, o nosso objetivo seria conseguir, através dos diversos projetos, fomentar o empreendedorismo de uma forma social. E, portanto, feita esta introdução, pergunto-lhe onde é que está, o que é que faz e o que é que o levou a sair de Portugal. Bom, eu estou em Los Angeles já faz 6 anos, em abril deste ano. Eu trabalho na área da música, na indústria da música, na parte de negócio da indústria da música, ou seja, não do lado criativo. Certo. Trabalho numa empresa que basicamente é como uma sociedade portuguesa de autores. Certo. É uma correspondente da Sociedade Portuguesa de Autores aqui nos Estados Unidos. E o meu percurso até aqui é um bocadinho diferente, porque o que me trouxe cá há 10 anos, a primeira vez,
foi o meu doutoramento na área da biologia molecular, da biomedicina, ou seja, nada a ver com o que eu faço agora. Eu formei-me em biologia no Porto, fiz um mestrado e depois continuei para o doutoramento, um bocadinho embrulhada num caminho que era o único que parecia disponível para mim, apesar de não ser exatamente uma paixão, a ciência, e acabei por, no âmbito do meu doutoramento, fazer parte da investigação que seria para completar o meu doutoramento, que acabei por não completar, mas no âmbito desse doutoramento vim fazer parte da investigação científica aqui pertinho de LA, Riverside. É uma cidade pequena, universitária, não muito interessante. Não vim com grande vontade quando vim há 10 anos, vim um bocadinho contrariada, e o que era para ser 6 meses aqui, acabaram por ser 3 anos na altura. Certo. Inicialmente não achei muita piada ao sul da Califórnia, nem a Los Angeles, mas com o tempo apaixonei-me pelo tempo, pela proximidade da praia, a quantidade de oferta cultural da cidade. Eu tenho uma grande curiosidade em conhecer. Sim, há 2 anos fui a Miami e juntamente com o meu marido decidimos que o próximo destino seria LA. Posso já avisar que é uma cidade um bocadinho, e podemos falar melhor antes de vires, para poder dar as melhores dicas, porque eu acho que é uma cidade bem difícil de visitar. A minha primeira impressão de LA foi muito negativa, é uma cidade muito... não é uma cidade concentrada, não é? A ideia de cidade que nós temos na Europa é uma cidade concentrada, com um centro, downtown. Não há nada disso em LA. Existe um downtown em LA, mas não é o centro da cidade. A cidade é extremamente espalhada, são muitos quilómetros de cidade, muito dependente de carro, ou seja, é preciso perceber como é que a vida funciona aqui, é por bairro, se estamos na Zona Oeste, ficamos na Zona Oeste, não vamos da Zona Oeste para a Zona Este no mesmo dia fazer 2 coisas diferentes, porque perde-se 2 ou 3 horas em trânsito e a magia perde-se. Claro. É uma cidade um bocadinho complicada para visitar, mas com o tempo e a forma de estar aqui, o que eu encontrei aqui foi uma forma de estar quase cidade de praia, mas numa grande metrópole, com 10 milhões de pessoas, não é? Por isso acabei por me apaixonar por LA, voltei a Portugal para terminar o meu doutoramento, que não terminei, como já tinha dito, mas já com o bichinho de que queria voltar para cá, definitivamente. O que acabou por acontecer há 6 anos, ou seja, tive cerca de 2 anos em Portugal, voltei para cá já definitivamente e sabendo que não queria procurar nada na área da ciência, queria mudar, queria algo na área do entretenimento. Queria algo na área do entretenimento, música, cinema, televisão, o que é complicadíssimo de entrar aqui nessas indústrias, porque ou se conhece alguém ou já se trabalhou na área. Eu já não era nova o suficiente para ser só uma intern, uma estagiária sem ganhar dinheiro, até porque eu precisava de dinheiro para vir para LA. Ou seja, entrar não foi exatamente fácil, mas depois de ter o pé dentro da porta e comecei como assistente, na altura do vice-presidente da empresa onde ainda estou agora, e entretanto as coisas foram evoluindo, eu fui subindo um bocadinho na carreira, e muito contente por tê-lo feito e por ter mudado de área, apesar de ter mudado já tarde na minha vida, já passava dos 30. Mas é curioso porque as fundadoras desta associação conheceram-se no âmbito de um grupo de networking feminino que se juntava no Porto de vez em quando, e iam aparecendo sempre pessoas novas e havia um denominador comum, que eram as mulheres que estavam numa determinada carreira, que por regra correspondia à sua área de formação e que estavam à procura de mudar para áreas que não tinham nada a ver com a formação, com a experiência profissional e que procuravam. Exato. Fiz uma coisa em comum. Eu, na verdade, sabia isso desde que saí do curso de Biologia, mas acabei por... A vida vai acontecendo, não é? E é sempre difícil assumir que andamos aqueles anos todos a ter formação para uma determinada área que depois vamos deixar dentro de uma caixinha. É um desperdício. O que eu sei hoje é que, apesar de não trabalhar na área, a formação que eu tive em Biologia e em Biomedicina e o mestrado, a parte do doutoramento que fiz,
não foram tempos perdidos, eu ganhei muito com aquilo e os skills que ganhei nesses tempos ainda hoje os utilizo e acabaram por ser muito importantes para conseguir o emprego que tenho hoje e para conseguir a carreira que tenho hoje. Portanto, nunca é tempo perdido e acho que é sempre tempo para mudar. Mas, porquê é que decidiste ir e não ficar em Portugal? Fascínio O fascínio de sair de Portugal e depois acho que foi duas coisas aqui. Eu de facto apaixonei-me pelo sul da Califórnia nos tempos que estive aqui, apesar de estar numa cidade que não gostava, que era Riverside, muito subúrbio. Acabei por me apaixonar pelo sul da Califórnia, pela maneira de estar aqui. Foram tempos muito difíceis os que passei em Riverside, mas como me superei sozinha, acabei por me agarrar muito a ao que me rodeou e que me fez superar a mim mesma, ou seja, apaixonei-me pelo sul da Califórnia e no outro lado da decisão esteve sempre, desde que me conheço, e eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que está agora em Madrid e que é minha amiga desde os 12 anos de idade, e nós já aos 12 anos, as duas, dizíamos e sonhávamos que havíamos de sair de Portugal, que Portugal não era para nós. Não porque não gosto de Portugal, amo Portugal, tenho muitas saudades do Porto em particular, porque é a minha terra. Tenho muitas saudades do Porto, da comida, das pessoas, dos amigos, da família. O país em si, a mentalidade do país, a forma de estar, os hábitos, acabaram por eu nunca me encaixei a 100% nessa forma de estar. E precisava assim de uma coisinha um bocadinho mais arejada. E todos nós olhamos para os vários, quando olhamos para os Estados Unidos achamos sempre que há uma oportunidade, não é? A terra dos sonhos. A relva do vizinho é sempre mais verde que a nossa, não é? Sim. Só relativamente, acabamos depois por descobrir que Portugal tem muito de bom e que tem muitas potencialidades, e só acho uma pena que não se aproveitem mais essas potencialidades. Sim, sem dúvida. Pena que pessoas como eu e outros, tanta gente imigrante, acabe por não ficar e por se segurar aí, e o país acabe por não segurar essas pessoas que poderiam mudar um bocadinho a forma de pensar. Daí. Qual o maior desafio de se mudar para o outro lado do Atlântico? Em termos pessoais e profissionais, o que é mais penoso? O que é que foi mais penoso? Bom, em termos pessoais, obviamente que deixar a família e os amigos é uma carga emocional pesada. Depois o facto de estar tão longe, porque LA é do outro lado do Atlântico e do outro lado dos Estados Unidos, ou seja, há muito mar e muita terra a separar-me de onde eu venho. Essa distância acaba por pesar muito. Se acontece alguma coisa, há sempre aquele pensamento. Se acontece alguma coisa, são 24 horas para chegar a Portugal. Depois, em termos logísticos e em termos de carreira, um bocadinho de burocracia, como é óbvio, quando se chega cá, abrir a conta no banco e alugar a casa, mas não se tem o ID. Ninguém, não se conhece ninguém, não se tem o ID, depois anda-se nestes ciclos de mas se não tem ID não pode alugar a casa, mas não pode alugar a casa, não pode abrir conta no banco, mas não pode abrir conta do banco, não consegue... A pescadinha de rabo na boca. De repente não conseguimos fazer nada e estamos, mas alguém que me ajude, por favor. Claro. Então essas burocracias no início são um bocadinho complicadas, não se entende bem o sistema ainda, não se conhece ninguém, mas acaba por se ultrapassar quase tudo. E depois há hábitos que nunca... Eu acho que nunca me vou acostumar. Há coisas nos Estados Unidos e em LA em particular, as pessoas são muito superficiais, não é? Aquela coisa de... São muito simpáticas na aparência, no primeiro contacto, extremamente simpáticas, provavelmente mais simpáticas do que noutros sítios do mundo, se calhar até Portugal, mas depois não vão além disso. Aquela coisa de abrir a porta de casa e de fazer amigos e de... É mais complicado. Passar essa barreira da superficialidade é mais complicada aqui. E eu isso acho que nunca me vou habituar. São as diferenças culturais, não é? Que quando se sai... As pessoas dizem que sim a tudo. Tipo, estou à procura de um emprego. Eles dizem, sim, eu posso ajudar. Eu vou-te mandar isto e vou-te apresentar esta pessoa e tal, e não sei o quê. Nada acontece. Claro. Agora já me habituei a isso. Já sei que não contar com esse Não criar expectativa. Não, de todo. Mas no início é complicado, porque se criam expectativas, de facto. Claro.
Olha, aproveitando o facto de estarmos aqui na comemoração do Dia Internacional da Mulher, e uma coisa que está tão em voga, não é? Portanto, falar da igualdade de género, achas que as mulheres aí, portanto, o papel da mulher e a posição da mulher, quer na família, quer no mercado de trabalho, é equivalente ao que nós temos cá ou não? Achas que há uma diferença? Estamos a falar de LA ou dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos são tão grandes que eu diria que de LA em particular. Os Estados Unidos eu não consigo falar. Há experiências tão dispares dentro do país que é impossível. É uma manta de retalhos isto. Ela em particular, Califórnia, assim um bocadinho mais generalizado, eu acho que aqui, eu pelo menos senti que há 10 anos quando vim para cá, já se falava das coisas um bocadinho mais do que aí. Fala-se mais, berra-se mais, sai-se mais à rua, discute-se mais, há mais artigos na comunicação social, nos mídias sobre o assunto. Coisas mais de fundo, trabalhos de fundo, quer sobre sexismo ou racismo, seja o que for, é tudo mais debatido aqui. Há mais tempo, eu acho. Certo. E o caminho está feito, obviamente que não. Continuamos com as mesmas disparidades em termos salariais, acesso à educação até... Mas, portanto, aí isso também é uma realidade, as disparidades... Absolutamente. O caminho ainda está por fazer, vai-se centímetro conquistando um bocadinho mais, não é? Um passo à frente, 2 atrás. Acho que a única coisa onde estamos um bocadinho mais à frente é de que de facto o debate é mais alargado, existe mais, fala-se mais, é mais, foi onde eu comecei a ouvir falar mais sobre isto, onde eu tomei mais consciência até como mulher de qual era a realidade, não só em Portugal, mas no mundo e aqui, foi aqui. Portanto, acho que se debate mais, o caminho ainda está por percorrer quase tanto como aí. Sim. Teremos todas um papel mais ativo. Não estamos muito diferentes, não. Há uma tendência de nós acharmos, lá está, de olhar para o lado e de pensar que isto é cultural nosso, aqui deste país pequenino. Não, quando volto, sinto que quando volto a Portugal, sinto, ainda que na superficialidade, porque eu já não vivo aí, ou seja, o contacto já não é tão aprofundado, que aquele machismozinho de dia a dia, da boca que se manda aos amigos, aí ainda se consegue ouvir esse tipo de coisas e aqui já não se consegue. Certo. À boca aberta já ninguém fala assim. Claro, aqui. claro. Mesmo talvez porque é mais debatido publicamente e, portanto, começa a haver a consciencialização. Mesmo entre amigos já ninguém tem coragem de dizer determinadas coisas que em Portugal... Exato. Aquela conversa de, como se dizia aqui sobre o presidente que se foi, graças a Deus, aquela locker room talk, não é? Aquela conversa de balneário, já não existe aqui. Ninguém tem coragem já de pensar, muito menos de falar assim, mesmo entre amigos. Então eu acho que isso, aí há uma diferença, acho que muito real para Portugal, em que esse sexismo e esse machismo é muito mais... É mesmo parte da cultura e é muito complicado de transformar e mudar. Eu vejo isso com amigos meus a quem eu chamo a atenção agora, em que estou mais segura de mim e daquilo que deve ser o papel da mulher, chamo mais a atenção e eles acham sempre tipo, estás a exagerar, vá, Anitta, agora com as tuas manias aí também já... É tudo mau. Não é tudo mau, mas isso é. Claro. Em termos profissionais, da tua experiência de trabalho aí, alguma vez sentiste por seres mulher isso foi uma limitação ou que condicionou? Não essencialmente, mas não nada em particular, ou seja, não tenho nenhuma experiência em particular que te possa dizer de facto senti que fiquei aquém, mas ainda assim, quando olho para cima... No C-level, como aqui se diz, ou seja, no management level, de tudo o que é a indústria da música, só há homens. Acho que isso de facto é transversal. É que os lugares de chefia continuam a ser ocupados maioritariamente por homens. E quem eu vejo subir a esse nível são homens, continuam a ser homens.
apesar das mulheres estarem não necessariamente, lá. Exatamente, não necessariamente porque as mulheres não tenham capacidade ou mérito para isso, não é? Mas eu acho que ainda é um mecanismo e é um longo caminho. Mas assumindo as conquistas que foram feitas, não é? Porque se olharmos para o passado, iremos lá chegar. Sim. Eu acredito nisso. Anita, pretendes voltar a Portugal? A visitar, claro. Assim que possa, visitar sempre. Não sei, eu nunca digo nunca, é o que digo sempre, não sei onde vou a seguir, não sei se ela é para sempre, é uma cidade muito complicada para sempre também, mas talvez na Reforma, uma coisinha bonita no Alentejo. Olha, eu acho que não me importava de passar a minha reforma ali em São Francisco. Tocamos nessa altura. Porque talvez na Reforma, assim, para acalmar um bocadinho o Monte Alentejano, uma coisa assim bonita, talvez. Portugal é lindo. Sim, sem dúvida. Para terminar, achas que se tivesses ficado em Portugal, neste momento, estarias como estás, realizada profissionalmente? Estarias melhor? Eu tinha mudado de carreira e agora trabalhava na Zara, ou assim, não sei. Não havia muitas oportunidades, muito menos no ramo que eu queria descobrir um bocadinho mais sobre, que era entretenimento. Se aqui é difícil entrar, o pé na porta aí é impossível, até porque não há oportunidades. Esse gosto, eu estava a dizer que ia terminar, mas agora esse gosto pelo entretenimento já existia? Tiveste algum tipo de contacto ou experiência, ainda que não profissional, que aguçasse esse gostinho? Não, vem de uma não realização de adolescência, que era... Eu acabei por nunca explorar o meu lado criativo, apesar de ele existir, em termos de escrita e tudo mais. Portanto, eu queria conhecer um bocadinho mais esse mundo do entretenimento e idealmente teria sido no cinema, que adoraria escrever para cinema, é um sonho que eu não tenho o objetivo de realizar assim, mas gosto de conhecer, então o objetivo era conhecer por dentro como é que funciona este mundo do entretenimento e aproximar-me um bocadinho mais para descobrir mais sobre o assunto. E foi esse o objetivo único. Muito bem, muito bem. Anita, agradeço a disponibilidade e já agora deixo o convite para colaborar connosco do futuro, que teríamos todo o gosto. Tenho muito gosto. Eu também estou envolvida aqui numa associação também de voluntariado, uma ONG de mulheres só e virada para a educação no feminino. Fantástico, é muito o nosso foco. É muito o nosso foco. Portanto, a educação é a forma de capacitação das mulheres. O foco aqui da organização com que trabalho é exatamente esse, é dar capacidade e dar uma visão de objetivos e de educação, de caminho de educação, em comunidades mais desfavorecidas aqui de LA, em particular, no feminino, a mulheres, meninas. Portanto, acho que está muito a par. Completamente, porque o nosso foco é precisamente a intervenção junto de mulheres especialmente vulneráveis, não é? Pela circunstância que seja, não é? Portanto, desde dotar dos meios, muito em sintonia. Fica lançado o mote e teremos outras oportunidades, então. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Deus.